E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje, a gente vai continuar falando sobre computação quântica, especificamente sobre quantum teleportation. E aqui a gente vai fechar nossa série de vídeos, né, sobre quantum teleportation, né, falando sobre algumas notícias, alguns papers relacionados a coisas recentes sobre o assunto, né. A gente viu no último vídeo, né, um experimento, né, que fez 50 km de distância, comunicação usando dois pares de fótons através com entanglement, né? Nesse caso aqui é de 20 km, uma distribuição de comunicação quântica de 20 km, usando dois fótons, obviamente, aqui da Nature Communication Physics. E eles vão falar uma coisa importante aqui que não foi citada antes, né, por nós, que a máxima distância de uma rede de pessoas que estão tentando se comunicar de uma forma quântica, né, sem usar repetidores quânticos, foi estimado como 550 km, né, em um paper específico. Então, teoricamente, sem você ter repetidores, você conseguiria se comunicar em 550 km de distância, em teoria, embora essa não tenha sido algo que aconteceu assim em Terra, talvez. Enfim, e a máxima distância atingida, né, nesse caso 2020, é 421 km, né? Então, isso aqui dá uma noção melhor de onde a gente está, né? Porque como que você conseguiria fazer uma internet quântica que consegue tipo, englobalizar o mundo, né? Então, como que você consegue enviar tipo, informação da China até o Brasil, por exemplo? É uma distância grande, né? Tipo, e não, embora de forma clássica a gente já consiga fazer isso, de forma quântica talvez não seja tão simples, né? Então, é isso. Nesse caso, 550 km seria o máximo sem repetidores quânticos. Mas com repetidores, obviamente, você consegue um nível maior de alcance. Então, o repetidor quântico, a gente já falou disso em outros vídeos, né? Sobre memória quântica, né? Mas o objetivo dele é repetir o sinal e fazer que ele chegue mais longe. É isso. E aqui eu queria mostrar uma imagem desse artigo que é mostrando a mesma coisa que a gente viu antes, né? De reconstruir a mensagem, né? Então, ele tem aí os estados, né? Do sistema. No caso de Alice Bob, no caso. E eles querem o máximo de fidelidade, né? Pra conseguir reconstruir o estado, né? E dá pra ver ali que foi mais ou menos 90%. Chega a 90% assim, em média, né? A gente vê ali que 90, 90, 89%, 88%, então mais ou menos 90% em média de acuracidade, né? O que talvez não seja tão bom, né? Porque para uma mensagem, por exemplo, vamos supor que você quer enviar, sei lá, 70 gigas de informação, né? Uma informação que você não pode mudar, que você não pode alterar. Talvez você não queria perder esse 10%, né? Então não é um nível de reconstrução suficiente, talvez, para uma internet quântica eficiente, né? Já que na forma clássica, né, na computação clássica, a gente não tem erros nesse nível, né? Seria 99,9% o nível de acuracidade de uma computação clássica, né? E aí, a notícia, né, sobre esse mesmo paper, né? Dois fótons, enfim, técnica suportando 20 km de distribuição para a comunicação quântica, né, do Photonics Media. E aqui outro paper, né? Aqui a gente só está citando algumas notícias, sem explicar muito. Entanglement, aí criptografia segura, né, quântica, em 1120 km de distância, né? De 2020 também da Nature. E com o mesmo assim sentido, esse paper também aqui que usando satélite, né? 1200 km. A gente vê aqui 1120, aqui 1200, parece que é uma competição, né? E não só, e nesse caso são os mesmos autores, né, no caso. São os mesmos autores. Então dá pra ver aí que os autores são bem parecidos, né? Só tá trocado os nomes aí, a ordem. São artigos diferentes. Só que foram publicados parece no mesmo ano. Enfim, tudo aqui da China.
Pra ver que todos ali é Chengdu. Chengdu que é um país não. É que Chengdu, se não me engano, é uma província dentro de... Eu lembro que tinha uma universidade... Era Central South University, né? Que é uma universidade de Chengdu. Eu só esqueci onde fica Chengdu especificamente, né? Chengdu é uma província de um lugar. Enfim, tem ali da Chengdu, tem ali Nanjing, vem tudo China. Também esse mesmo grupo, né? 1.200 quilômetros, né? Nesse caso usando satélite. Então, dois satélites específicos, né? Chineses, né? Que eles usaram no paper que mostra a foto, né? Eles se comunicando usando satélite, né? Que é mais fácil, eu acho, na minha opinião. Só tem que coordenar eles de uma forma correta, né? Para eles usarem, nesse caso, laser, né? Não vai ser fio, vai ser a laser. Vai ser um fóton, né? No caso, sem um cabo de fibra, né? Uma fibra óptica. Obviamente, né? China consegue, né? 4.600 quilômetros de distância em comunicação, né? Quântica. Nesse caso, 4.600 seria algo mais centralizado, né? De várias redes se comunicando, né? Nesse caso aqui, eu vou falar que a rede consiste de 4 áreas metropolitanas, né? Beijing, Jinan, Hefei e Xangai, que teriam cabos ali ao redor de 2.000 km de distância, né? E dois satélites, né, linkados, né? Xinlong Ground Station e Beijing Nanshan, enfim, separados por 2.600 km. Então, enfim, é basicamente isso, né? Então, também só mostra aqui, distância, né? Então, uma distância de maior, né? Embora a distância em si seja diferente, né? O foco desse paper é mais uma coisa só satélite, aqui é uma coisa mais, sabe, na Terra, né? Enfim. Aqui só um que eu queria mostrar, né? Usando drones, né? Nesse caso, dá pra ver um drone A e B, né? Alice e Bob, que estão enviando fótons de um pro outro, né? De forma coordenada para fazer entanglement, né? Então, a gente vê que não é tão complexo assim. A parte mais de reconstrução do sistema é mais complexa, mas dá pra ver que através de fótons você consegue realmente ter, só com laser você conseguir se comunicar, né? E aqui, só para citar mesmo a NASA aqui, atingindo com a teleportation de 22 milhas de distância, né? Pela primeira vez. Embora esse post seja estranho porque 27 milhas não é muito, né? Esse daqui é de dezembro de 2020 e esses papers aqui mostram muito 1.200, 1.120, outros 20 quilômetros, 50, todos 2020. Então, esse daqui da NASA é meia boca, né? Enfim. Bem que eu não sei quanto é 27 milhas em quilômetros, né? Enfim. E foi esse o vídeo. Espero que tenha sido útil. A gente falou bastante sobre o assunto e provavelmente nos próximos vídeos a gente só vai citar coisas novas que lançarem, né? Nesse ano sobre o assunto. Talvez já tenham sido lançadas coisas nesse ano que eu não coloquei aqui. E talvez a gente coloque nos outros vídeos, né? Então, pela brevidade também dos vídeos, eu não coloquei todas as coisas possíveis e inimagináveis. Só os principais experimentos recentes, né? Nesse caso, aqueles de 2020. Então, no fim, o que você tem que entender é que controle de teleportation é uma das coisas principais para comunicação, usando tecnologia quântica, né? Não só quanto teleportation, mas quanto purification, né? Que você reconstruir os estados do sistema, né? Porque a teleportação em si é você enviar a mensagem é destruída, porque ela não pode ser copiada. Então ela é reconstruída, já que ela não pode ser copiada, e é enviada para Bob, né? E ele tenta entender essa mensagem e processar ela para entender o que Alice está falando. E enfim, conseguir se comunicar com Alice. Vamos supor, entrar num site, baixar um filme do Snyder Cut, usando computação quântica, enfim. Ela promete ser mais segura em hardware. A questão web não vai mudar, então não é porque você está usando computação quântica que o Java vai mudar, por exemplo. Se o cara te hackear em Java, não muda nada. Então eu acho que a segurança é mais de hardware, né? Então não pense que a internet quântica ela é mais segura
em si, porque no fim ela não é muito mais segura porque a maioria dos ataques são web. Então, a não ser que você use comunicação, não, nem tem como, né, usar em web, né? Então ela é mais segura em hardware. Em hardware ela vai ser mais segura. Beleza? Em questão de algoritmos que vão melhorar a RSA, por exemplo. Criptografia. Criptografia na internet vai ser importante. Então, a parte de criptografia dentro da internet vai ser importante, sim, a computação quântica. Então, para substituir os modelos criptográficos atuais, RSA, AES, criptografia de curva elíptica, elas que regem a internet, aplicativos, comunicações no Bitcoin, no Tor, que é Deep Web, né? Enfim, então é importante, mas tem que entender que esse lado da segurança é importante da computação quântica, mas ela não consegue alcançar todos os lados de segurança. Então, aplicações web, esse tipo de coisa, software, até o próprio software de computação quântica ele pode ser hackeado e ele vai ser hackeado. Então, tem que entender isso, né? Não abrange todas as áreas da segurança e obviamente não vai, ele vai ser mais como algo mais na estrutura da internet em si que vai permitir que a gente consiga viver sem a RSA ou outros sistemas criptográficos. Então era isso. Até o próximo vídeo.